Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente está recebendo uma super cantora, uma super intérprete, a Fran Duarte, que está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Fran, tudo Obrigada, bom? Vivi, tudo bem? É uma honra te receber aqui no programa. Bom. E a gente é fã de carteirinha do teu trabalho e também da tua pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que move, o que passa aí, quais são os sons do coração da Fran Duarte. Então, vem com a gente, tá? A gente agradece a Cafeteria Sabor do Café, aqui no bairro Rio Branco, que nos recebe com tanto carinho para essa conversa de hoje. Fran, quero saber como é que você tá, tudo bem contigo? Tô ótima, tudo maravilhoso. Acho que agora as coisas estão... Claro que não voltando totalmente ao normal, mas coisas estão acontecendo. Eu passei 1 ano e meio, talvez um pouco mais até, quase que totalmente parada. Já estava meio pirando, só em casa, e agora eu tô conseguindo retomar aos pouquinhos, assim, a minha vida. Ainda não comecei os shows, mas eu sei que em breve isso também vai acontecer. Logo, né? Uhum. Todo mundo vacinado, todo mundo no show. Eu já tomei as 2 doses. Amém. Que bom. Fran, você está dando aulas de canto? O que você anda fazendo? Eu aproveitei a pandemia para me focar nisso, né? Aulas de canto. Então, durante o período de quarentena ali, que eu fiquei em casa, eu estava trabalhando direto com aulas online e também fazendo muito curso, até agora, continuo fazendo, retomei o gosto pelo estudo, né? Então, fazendo muito curso de voz, de canto, de técnica vocal, e agora eu estou trabalhando já com alguns alunos no presencial, claro que com todos os cuidados, né, necessários, e focando nessa parte da técnica vocal. Como é que é ensinar as pessoas a cantar, Fran? O que você aprende com isso? É uma troca muito grande, eu imagino, né? Tu sabe que as pessoas, quando elas começam a fazer aulas de canto, elas não têm a menor noção do quanto aquilo vai afetar o lado emocional delas. Eu não sei se isso acontece com outros instrumentos, mas a voz tem uma coisa especial, porque a voz é a própria pessoa, né? É tu que produz o teu som. É tu que produz aquela vibração toda. O instrumento está dentro de ti, ele faz parte de ti, ele é tu. E aí, quando a gente expõe a nossa voz, de certa forma a gente está se expondo também. Então, quando a pessoa começa a fazer aula de canto, ela começa a tomar consciência, não só do corpo dela, né, uma consciência corporal que é necessário para ter, mas uma consciência também emocional, que também é necessário, porque as nossas emoções, elas influenciam na nossa voz. Tu pode perceber que tu fala com uma pessoa, às vezes tu não precisa ver a pessoa, mas só de escutar a voz dela, tu sabe mais ou menos se ela tá bem ou se ela não tá. Principalmente se a gente conhece, tem mais intimidade com aquela pessoa. Porque as nossas emoções influenciam na nossa voz. E a gente, infelizmente, ao contrário de alguns outros países, aqui no Brasil a gente não teve uma educação musical desde cedo, né? Muitas pessoas tomam um contato com a música só depois de adulto, e outras pessoas às vezes nunca têm o contato com o fazer musical, né? A gente escuta música, mas não é a mesma coisa que fazer música, porque a gente tem a ideia de que fazer música é só para quem tem talento, e não. A arte, ela é de ser humano, a gente precisa fazer arte para se expressar também, não interessa se tu vai ser um artista famoso ou não, o ser humano precisa fazer arte, né? Então, as pessoas têm muito receio de ser criticada, de ser julgada, de estar fazendo errado, de estar cantando errado. É claro que dentro de um padrão que se criou musical, que a gente chama de música ocidental, que é o que a gente usa, existe estar afinado, não estar afinado, né? Até mesmo em outras culturas, mas isso não é o mais importante. Isso eu sempre digo para os meus alunos, a gente consegue resolver. Algumas pessoas vão dizer, imagina, eu nasci desafinada, eu nunca vou afinar. Não, isso é cerebral, sabe? São estímulos cerebrais que tu tem que despertar em ti, uma consciência diferente que tu tem que despertar em ti para conseguir afinar.
Mas se a pessoa quer cantar, é porque ela quer botar pra fora alguma coisa, ela tem que Pois cantar. é, Fran, cantar eu acho que é muito libertador, no sentido Nossa. assim de consigo mesmo. Você percebe isso Sim, dos teus alunos? percebo. Quando eles... tem muitos que, acho que a maioria, inclusive, diz, olha, pra mim vir aqui é a minha terapia. E eu digo, que bom, porque a gente precisa, ainda mais agora, né? A gente precisa de alguma coisa que nos liberte, que coloque pra fora tudo aquilo que a gente está segurando. Quando tu canta, tu produz vibrações reais dentro do teu corpo e isso vai mexer contigo. Eu posso entrar num assunto assim muito holístico e tal, mas nem vou falar desse lado, tá? Mas a gente produz essas ondas vibracionais, essa vibração sonora que afeta o teu corpo, que vai mexer no teu corpo. Fora isso, tu tá cantando geralmente tu canta uma letra de uma música que tem a ver com aquilo que tu sente, que tu gosta. Então, quando tu canta, tu não tá só cantando notas musicais aleatórias ou notas musicais porque tu acha bonito aquela melodia. Tu tá cantando e aquilo que tu tá... aquela palavra. E aquela palavra tem muita força. Então, o canto, ele é muito libertador, de várias formas. E pra ti, como é que foi, Fran, na tua vida o canto? O canto... Foi desde muito cedo também, né? Então, eu fui uma das pessoas sortudas que tive o contato musical desde cedo. Por causa da tua família? Por causa da minha família, por causa do meu pai que era baterista, então eu tinha o convívio com ensaios, sempre fui estimulada a cantar, a tocar, e isso para mim foi meio que natural. A vida foi me apresentando possibilidades no campo da música e eu sentia que era aquilo ali que eu queria fazer. Cantar para mim sempre foi uma coisa natural, e eu não digo natural por eu ter mais, digamos assim, facilidade com afinação e tal. Natural por quê? Porque nunca me foi dito, não canta. Ai, tua voz é horrível, ai, por favor, não faz isso. Que é o que acontece com muitas pessoas, né? Ai, que não canta. Então, isso nunca me foi cortado. Então, cantar pra mim era uma forma de eu me expressar. Eu era muito tímida quando eu era criança e até um período da minha adolescência. Então, cantar era uma forma de eu me expressar. E pra mim, até hoje, assim, eu pensando que eu tô há quase um ano sem fazer show, isso cria uma lacuna na minha vida, né? Uma lacuna que eu tô louca que volte a ser preenchida, porque estar no palco é bom para as pessoas que assistem, claro, o artista, mas é muito bom para o artista também. Como é que é, Fran, tá no palco, cantar para uma... Eu acho que a multidão não é o caso, mas sentir toda aquela vibração, tá num lugar muito diferente do que o normal? Não vou dizer que não. Tá conectada, parece, contigo e com todas aquelas pessoas que estão te assistindo. É uma sensação de ligação, de conexão mesmo. Sabe quando as pessoas dizem a gente tem que estar no momento presente? Se tu não tá no momento presente, tu não tá ali no palco, o show não acontece. Então é realmente estar no momento presente. Tem o antes, que é aquela ansiedade toda do palco que vai chegar, tem o depois, que é o alívio de tudo que aconteceu, que deu certo, ou, né, repensar aquilo que não foi tão certo assim. Mas o momento do palco, ele é muito único e ele não se repete, por mais que tu ensaie 1000 vezes a mesma coisa, ele nunca vai se repetir. E se tu não tá ali presente, tu não vive aquilo, tu não curte aquilo. E as pessoas percebem e não existe essa troca. Então, para tu conseguir essa troca e para tu se sentir plena e completa, tu tem que estar ali totalmente presente. Tu sente frio na barriga antes de entrar no palco? Sinto. Mesmo? Cada vez pior. Sério. Claro, tem eventos e eventos, né? Uhum. Tem coisas que a gente... Tipo um assim que, meu Deus, a adrenalina tava no topo. Gente, o último que a gente fez do Woman's Blues com as meninas, que foi o último show que eu fiz antes da pandemia, ali na Casa da Cultura, que eu fiz com a Camila, com a Raíssa e com mais outras meninas maravilhosas no palco. Aquele lá foi bem intenso, assim, eu tava mega ansiosa.
mega ansiosa. Porque era uma coisa bem diferente, que a gente tinha planejado e com muitos detalhes que precisavam conversar entre si e dar certo, né? Aquele foi um que eu tava assim, às vezes eu ficava assim pensando, ai gente, por que eu me meti nisso? Pra quê? Pra quê? Eu podia estar em casa sentada aqui, ó, sem essa coisa, sem sentir isso. Mas aí quando começa, dá aqueles 5 minutos de nervosismo e aí tu entra no negócio e aí tu sabe que aquilo vai fluir. Cantar e subir num palco, Fran, e soltar a voz, é estar vulnerável também? Claro. Porque as pessoas estão ali, estão conectadas, mas estão te vendo, estão te julgando. Sim, e eu me senti vulnerável muitos e muitos anos da minha vida. Eu acho que eu consegui aproveitar o palco depois de muito amadurecimento, porque eu comecei muito nova. Eu comecei adolescente indo pro palco, onde a minha imagem era, na minha cabeça, óbvio, né, era mais importante do que a minha voz. E talvez até naquela época fosse, não sei. Então eu tinha muito receio do que as pessoas fossem falar de mim. Pessoa, ai, ela tá muito gorda, ela tá muito magra, corpo, ela é feia, ela é bonita, sabe? Várias coisas. E sendo adolescente, mais coisas ainda. Fora a inexperiência que tu tem, né? Eu subi no palco totalmente crua. Bom, quem não faz isso, por mais que ensaie, as primeiras vezes vai ser sempre crua. Então o tempo foi me ensinando a lidar com essas situações. E sim, a gente está vulnerável, porque nem todo mundo se conecta e coisas acontecem alheia ao nosso controle. Então, se tu não tá bem contigo, tu pode sair, pirar e, sabe, a coisa não funcionar do jeito que tu queria. Fran, assim, a gente é de uma geração, né, se a gente pensar nas nossas avós, dificilmente elas se apresentavam num palco, né? É uma conquista de algumas gerações. Talvez a gente seja a primeira ou a segunda delas, né? Você acha que toda essa cobrança ela é maior em cima da mulher? Com certeza, com certeza. Inclusive, quando a gente fez esse espetáculo que eu comentei agora, o que a gente queria dizer era justamente isso. Como é difícil ser mulher e ser artista. E a gente homenageava várias mulheres que foram pioneiras nesse aspecto e tudo que elas sofreram. E elas falavam isso nas músicas delas. Né? É muito difícil porque, primeiro, antigamente era garota de programa, era prostituta, era qualquer coisa menos artista, né? Era uma mulher da vida, era fácil chegar, sofriam abusos graves, muitas apanhavam dos produtores e tal. E muitas cantoras famosas passaram por isso também. Famosas, inclusive até hoje em dia, a gente não precisa ir muito longe. Hoje em dia isso ainda existe, né? Esse abuso. Não só abusos sexuais, mas abusos de vários tipos. Então é mais difícil pra gente. Porque ele é uma cobrança, primeiro, de competência, né? Tu é competente para estar fazendo isso que tu tá fazendo? Segundo, uma cobrança de estética. Tu tem que estar bem esteticamente para se apresentar por um público, senão tu é uma desleixada, ninguém sabe várias coisas. E é uma cobrança de postura também. É como porque assim, eu vi uma entrevista muito interessante da Lady Gaga, que é uma das pessoas que me inspiram. Uma entrevista antiga, ela com aquelas perucas, ainda quando ela usava toda aquela... Uma parafernália. Exatamente. E o cara perguntando das letras dela, porque ela era muito sexual, se ela não tinha medo, não sei o que, e a resposta dela foi, bom, se eu estivesse aqui, né, se eu fosse um homem e estivesse aqui, tu não iria estar fazendo essa pergunta pra mim porque eu seria um rockstar, né, só porque eu sou uma mulher tu tá me perguntando isso. Então tem essas coisas absurdas que a gente não consegue entender, mas que existe. E a gente tem que lutar sempre contra isso. Sempre, sempre, sempre.
Fran, você é muito conhecida por cantar blues, né? Ficou, né? Quase ficou uma marca aí. O que precisa ter? Precisa ter um pouco de tristeza? Precisa o quê? Precisa ter vivência. Eu acho que o blues é botar pra fora aquilo que tu experimenta, aquilo que tu vive na tua vida, né? O blues, eu fiz um curso agora, esses tempos, faz que nem 2 semanas, inclusive sobre o blues, sobre a voz afro-americana e todo o desenvolvimento dessa voz para o blues. Então, o que se confirmou naquele curso é aquilo que para mim já era sabido, né? As pessoas que cantavam aquele blues, elas eram pessoas muito sofridas. Elas sofreram, elas eram descendentes de escravos, muitas delas tinham recém sido libertas também, né? Então elas passaram a colocar na música todo aquele sofrimento delas, e a voz delas, elas não era uma voz pensada, tipo, eu vou cantar desse jeito porque é assim que eu quero que soe, não, o que elas expressavam com a voz tinha aquele som, aquela sonoridade, porque era o jeito que elas conseguiam fazer, era o jeito delas fazerem aquilo. Então eu acho que para cantar blues, primeiro, tu tem que estar aberto a te expor, a expor o teu sentimento e a te expressar e a expor as tuas vivências também. Claro, tu não vai subir num palco e dizer, isso me aconteceu. Não é isso. Mas claro, tu tem que trazer pra música isso, com coragem. Porque às vezes a gente... E fazer isso é tomar consciência de que aquilo te aconteceu. Então necessariamente não é uma tristeza, mas é tomar consciência da tua vida, das coisas que tu viveu, entrar em contato contigo e trazer aquilo para tua música. Eu acho que isso tá em contato com esse mundo emocional é quase que básico para o artista, né, Fran? É importantíssimo. Para comunicar isso, né? Qual é o som que habita o teu coração hoje? Som? O som. Pode ser o som ou pode não ser o som, pode ser algo figurado. Ultimamente o som que mais habita meu coração é o som do silêncio. Porque eu tenho descoberto a importância de ficar em silêncio, de estar em silêncio. Por eu trabalhar com música, eu trabalho com sons o tempo inteiro. A gente vive num mundo repleto de som, aqui a gente tem som ali, tem som aqui, tem som acontecendo todo o tempo. Quando a gente está dormindo, a gente está sendo bombardeado de sons. E então, para mim, ficar em silêncio, estar em silêncio, poder não ouvir nada, sabe? Tentar entrar em estado meditativo, que a gente chama, que eu não consigo, tá? Mas eu tento. Mas só o fato de estar em silêncio, isso tem me acalmado muito, sabe? Então, é claro que eu gosto de ouvir música, é claro que eu gosto de escutar vozes maravilhosas, pessoas tocando instrumentos lindos, mas estar em silêncio tem sido muito importante para mim. Fran, você já teve inveja de alguma cantora? Ai, eu queria ter sido a fulana. Inveja? Inveja, não é nem admirar, é invejar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não, né? Porque eu sou um ser humano, óbvio que eu tenho inveja. Mas aí eu comecei a me questionar, por quê? E aí eu comecei a perceber que a inveja que eu tinha, na verdade, era uma... Até estava falando com uma amiga minha a respeito disso esses dias. É a falta daquele ponto que eu percebo naquela pessoa que eu não tenho. Mas eu nunca tive inveja assim, eu gostaria de ter a voz da fulana, eu gostaria de ter a voz... Isso não. E quais são esses pontos e de quem? Não sei se eu posso falar. Não vou falar das pessoas, óbvio, né? Mas eu percebo pontos assim, no que diz respeito a gerenciamento de carreira. Eu sou muito mais artística do que propriamente gerente. Não sei se é isso que pode dizer.
Então eu tive que aprender isso na marra. Então quando eu percebia que tinham pessoas, muitas delas próximas a mim, que tinham esse poder, eu digo, cara, que raiva. Não tenho isso mesmo. Só que a primeira coisa que a gente sente não é, ai, que raiva, eu não tenho isso. É, ai, que essa guria me incomoda? Ou o que esse cara me incomoda? Geralmente é com mulher, porque cara a gente acha que é natural, né? É natural que eles tenham esse perfil. Mas por que essa guria me incomoda? Aí tu vai, e tu descobre por isso. Só que eu tenho uma coisa boa. Algumas pessoas de quem eu sinto isso, eu tento me aproximar para descobrir por quê. E aí quando eu me aproximo, eu descubro, poxa, o problema nunca é os outros, né? Sempre a gente. Poxa, é isso. E também tem essa vontade de fazer uma ligação, uma parceria com pessoas que eu às vezes sinto essa inveja, para poder aprender com ela. Acho isso importantíssimo. Não ficar preso nessa energia da inveja. Ela existe, né? A gente sente inveja, a gente é ser humano. Mas tentar descobrir o motivo e tentar aprender com aquilo, te melhorar com aquilo. Eu acho que é por aí. Como é que tu trabalha a tua espiritualidade, Fran? Tu acha importante isso? Muito, super. Desde que eu me conheço por gente, a espiritualidade é importante na minha vida. Eu venho de uma família católica, mega fervorosa. Minha avó era assim, carolíssima. Eu adorava ir pra missa de manhã, no domingo, com ela às 8 da manhã. Acordava faceira que eu ia pra missa. A coisa que eu mais queria era poder tomar a hóstia. Eu não tinha consciência do que aquilo significava, mas eu achava aquilo incrível. E o tempo foi passando e eu fui descobrindo outras formas de trabalhar a minha espiritualidade. E a espiritualidade, ela está presente na minha vida o tempo inteiro. Eu sinto necessidade de trabalhar a espiritualidade. Eu acho que ela completa, inclusive, o meu lado artístico, né? Porque se eu entro em contato com o meu eu mais íntimo, eu estou trabalhando a minha espiritualidade também. E se eu não me permitir descobrir as minhas sombras e trabalhar as minhas sombras, eu não vou ser uma artista melhor. Eu vou ficar empacada num quadradinho, vou sentir inveja da pessoa e vou achar que ela é minha concorrente, quando ela pode de repente ser minha aliada e a gente fazer uma troca de coisas boas. Não vai crescer, né, Fran? Não vai se permitir crescer. É claro que eu não vou dizer que todo mundo é legal, eu abraço todo mundo, sou amiga de todo mundo. Não, não é isso. A gente tem pessoas com quem a gente se dá melhor e outras que a gente não se dá. Mas eu procuro focar naquelas que a gente se dá e procuro entender que outros relacionamentos não são possíveis porque existe diferença de afinidade. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Fran, tua dica de livro, conta pra nós qual que é. Minha dica de livro não poderia ser diferente, né? Que é Com Amor, James, escrito pela Laura Joplin, que era a irmã mais nova da Janis Joplin. Eu ainda não terminei de ler, tô lendo. É uma biografia da Janis Joplin, escrita pela irmã, não só com as vivências que ela teve com a Janis, mas também de cartas que ela enviava, que a Janis enviava para ela. E é uma história linda. A Janis é uma das minhas grandes ídolas na música. Eu tenho assim claro na minha mente o dia que eu conheci a Janis, num vinil que um amigo meu me emprestou, e que eu disse, meu Deus, quem é essa mulher? E eu nem sabia que blues existia naquela época. Eu era uma adolescente de 14 anos, mas eu já tinha me apaixonado por ela. Porque é muito poder naquela voz, é muito sentimento naquela voz. Não é técnica perfeita, ao contrário do que a gente acha que tem que ser. Muito pelo contrário. Ela era uma pessoa que tinha muitos problemas com drogas, muitos problemas com álcool, e isso refletia na voz dela. A gente percebe aquela aspereza na voz dela, mas se tu parar para escutar assim, ó, de coração aberto, tu sente o que ela sentia enquanto ela estava cantando aquela música. É uma loucura. Então, minha dica de livro é essa, Com Amor, James, Laura Joplin.
da editora Belas Letras. Um livro muito lindo. Aqui de Caxias, né? Aqui de Caxias. Puxa, que legal, legal, Fran. Ah, eu quero te pedir uma coisa. Uma palhinha de qualquer... Claro. O que tu quiser. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Então eu vou cantar uma música da James, óbvio, né? Vou cantar a música que eu escutei. Pode parecer bem batida, mas foi a música que eu escutei e disse assim, cara, olha essa mulher cantando isso. Que foi Mercedes-Benz. Vou cantar. Então. Hold on, want to buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches and I must make amends. Work hard all my lifetime, no help for my friends. Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, linda, linda. Oh, eu gosto muito de Janis Joplin também. Marcou muito, assim. Eu acho que a nossa adolescência, né, Fran? A gente tem mais ou menos a mesma idade também. E gosto muito de ti. Eu acho que tu é uma pessoa que consegue comunicar com essa voz que Deus te deu, né? Consegue comunicar muita coisa muito boa. E que tu consiga levar essa grandeza para muita gente ainda. Obrigada, tá? Feliz, eu que e apareça agradeço. sempre por aqui. Gente, foi uma delícia falar com essa mulher aqui. E se você gostou, por favor, compartilhe essa entrevista fantástica aí. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, porque você concorre a um presente lindo da Botânica e da Lá do Mato. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.